vamos iniciar a nossa tarefa de hoje através da prece, ligando à espiritualidade maior, num ato de agradecimento por estarmos aqui, pela nossa semana que passamos e pela semana que estamos iniciando. Obrigado, Divino Mestre, permitir que teus prepostos esteja conosco, nos auxiliando a entendermos a mensagem da noite, bem como a transmiti-la, a passá-la com clareza, mas permitir também que os nossos pensamentos envolvam aqueles que não puderam comparecer aqui na noite de hoje, os nossos irmãos de modo geral, né? Dá-nos a tua paz, o teu amor. Divino Mestre, tu que em nome do Pai Celestial dirige esta espiritualização, permitir que em teu nome possamos realizar mais um trabalho dentro do Centro Espírita Pátria do Evangelho, que possamos nos ligar com a espiritualidade que zela e que possamos também, através do sentimento, alcançar todos os nossos irmãos. Se conosco, abençoa nossos propósitos, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema, inteiramente bíblico, viu? Se quiserem chegar mais para frente, pode chegar, viu? Nós vamos falar de um tema inteiramente bíblico. Vocês podem ver o título. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou quem dizeis que eu sou? Então vamos lá. Isto está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, dos versículos, a princípio nós vamos falar do versículo 13 a 20, mas a nossa palestra de hoje, ela tem 3 assuntos, que a conversação de Jesus se estende, e é uma conversação em sequência, que a princípio temos esse diálogo com Jesus, depois Jesus fala para os discípulos de algo muito importante, que é o que complementa o nosso tema da noite de hoje. Então, Jesus, chegando de Cesareia de Filipe, ele pergunta, primeiro deixa eu esclarecer, nós vamos destacar nesta apresentação, dividido em três aspectos, né? Bem distintos. Aliás, poderíamos dizer que são 3, o terceiro, né? Que é um complemento dos 2 primeiros. Então, para ver, nós vamos falar da mediunidade e da reencarnação, ou da reencarnação e da mediunidade, mas dizendo que primeiro vamos tratar da reencarnação, né? Então, vejamos. E chegando Jesus das partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. A gente vê nesse primeiro diálogo de Jesus, que Jesus
Jesus não deve ter dito isso por acaso. Por que Jesus teria essa curiosidade de fazer essa pergunta? Hã? Não há, assim, pensar. Jesus mais do que sabia o que o povo pensava dele, né? Mas ele queria ali deixar uma lição interessante para nós nesse pensamento. Eu vou fazer ela bem resumida, mas eu tenho ela e pretendo passar aqui para a matéria completa, passar para o Valdir para a gente publicar nas mensagens do centro, né? Porque eu acho interessante, porque lá eu escrevi, inclusive eu fiz isso no programa da semana passada, da outra semana, de 2 semanas, eu fiz no programa de rádio, fiz esse mesmo tema. Então aqui eu vou falar resumido, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas eu espero passar que o pessoal leia no site do centro. Essa imagem está tão bonita que dá hora de tirar, né? Ficou bonita essa aqui. Mas ainda tem, né? Então a gente percebe, se eles responderam, uns é João Batista, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. A gente vai observar que Jesus não dá muita importância a isso. Agora vem uma pergunta. Se o povo dizia que Jesus podia ser João Batista, é lógico que o João Batista não daria para ser, mas o pessoal acreditava também na ressurreição de a pessoa morrer e voltar, né? Seria uma ressurreição imediata. A pessoa acreditava nessa ressurreição. Porém, não teria como ser João Batista, porque João Batista viveu na terra de Jesus. Tanto que Jesus foi batizado por João Batista, né? Agora, ele ser o Elias, ser o Jeremias, né, ou algum dos outros profetas, podia ser normalmente, porque todos eles faziam algum tempinho que já tinha desencarnado, né? Que já tinham morrido, né? Segundo a carne. Então, mas Jesus, a gente nota aí que Jesus não disse nada, né? Ele não disse. Por quê? Porque a reencarnação já era algo conhecido, embora eles não soubessem, não conhecêssemos como nós, o processo da reencarnação, porque as razões, eles não tiveram, embora eles não tivessem um pensamento perfeito a respeito do tema, mas eles sabiam, eles admitiam. Aliás, toda a doutrina espiritualista do Oriente, né, admitia na época. Hoje nós temos algumas doutrinas que apareceram depois, como o islamismo apareceu depois do cristianismo, né? E hoje eles não são reencarnacionistas, mas os judeus, os budistas, os Krishna, outras e tantas outras religiões, né? Elas são todas reencarnacionistas. Apenas não é reencarnacionista o cristianismo, por incrível que pareça. O cristianismo não é reencarnacionista. E o cristianismo não é reencarnacionista por conveniência, infelizmente, né? Não vamos entrar muito nos detalhes da história, na história, porque é o cristianismo que, infelizmente, foi adaptado e ajeitado aos interesses do homem, né? Então,
conta-se uma história, inclusive o próprio Google ressalta essa história, que o Justiniano era o rei, né, no século VI da história. E ele se casou com uma mulher que ele tirou da zona de meretriz, uma prostituta, né? Uma prostituta, mas que era Teodora. E essa Teodora era muito ciumenta, não ciumenta no sentido lato da palavra, ciumenta do marido, era ciumenta da posição dela. Então era vaidosa, ela queria ter a posição dela e que mais ninguém tivesse. E as colegas, né? Ela disse, até que a nossa profissão não é pecado. Qualquer uma de nós pode se tornar rainha. Pode se tornar rainha. Se Teodora, que era uma das mais influentes entre nós, se tornou rainha, nós também podemos nos tornar rainha. E o que ela fez? Usando o poder de rainha, ela mandou matar mais de 400 mulheres prostitutas da época. Havia bastante, acho que era um número muito grande para o número da população, né? Mas sempre houve, né? Aí elas morreram jogando uma praga, quer dizer, blasfemando contra a Teodora e dizendo que na próxima encarnação ela ia pagar tudo isso. O que a Teodora fez? Pediu ao marido, né, que era imperador, o Justiniano, que proibisse a reencarnação. Agora, ele já estava dividindo o reinado dele com o Vaticano. O Papa não queria, mas ele, usando dos poderes, ele podia destituir o Vaticano, ele tinha poder para isso na época, né? Ele era um rei, era um imperador romano. Então acabaram, né, no concílio de Constantinopla, acabaram proibindo a reencarnação. Depois, mais tarde, no ano 636, houve um outro concílio, parece que é de Nicéia, não tenho bem, que acabaram de rematar. Mas no concílio de Constantinopla, para quem não sabe, hoje é a atual cidade de Istambul, capital da Turquia, viu? Opa, caiu aqui na gabinete. Então, mas está dando para ouvir, né? Então, eles lançaram, proibiram a reencarnação. E aí foi notando que era interessante, que acharam que com esse pensamento eles podiam destruir uma lei natural, porque a reencarnação é uma lei natural. Acreditemos ou não, todos nós vamos passar pela reencarnação. Os maiores antirreencarnacionistas passaram e chegaram onde estão. Só tem essas ideias porque eles passaram por muitas encarnações. Nós estamos aqui na condição, hoje falando, temos condição de entender, porque nós passamos por muitas reencarnações. Milhares ou milhões de reencarnações nós já passamos. E por isso nós temos a inteligência que temos. Mas todos aqueles que criaram alguma coisa para a nossa Terra, um benefício, criaram uma utilidade, ou inventaram um aparelho novo, ou adaptaram um aparelho novo, eles só chegaram lá com essa inteligência porque eles adquiriram em outras reencarnações. E mais ainda, esses nossos grandes filósofos, grandes inventores, grandes técnicos, eles não aprenderam neste mundo. Mesmo os religiosos que trouxeram o pensamento mais alto,
eles não aprenderam neste mundo. Eles aprenderam em outros mundos, eles vieram se reencarnar para ajudar. Então todas as invenções, todos os grandes filósofos, físicos, engenheiros, eles só chegaram nessa condição porque eles se reencarnaram. Porque num espaço de 70 anos, hoje nós estamos vivendo uma média aí de 70, 73 anos, parece que é a média de longevidade. Eu já passei um pouquinho de lá, viu? Num espaço desse aí é muito pouco para aprender. Parece que eu estou aprendendo agora. Então é muito pouco, não dá para aprender, para desenvolver. Uma encarnação, aí, por mais longeva que ela seja, ela não dá tempo da gente aprender tudo. Então a gente precisa vir encarnações, cada uma vivendo numa experiência, né? Quando a gente não vem aqui por expiação, quando nós reprovamos e temos que aprender a lição, somos aquele aluno repetente da escola, né? E temos que cursar um ano, às vezes várias vezes, né? Mas imaginemos que nós fôssemos felizes, nunca errássemos, fôssemos para frente. Nós demoraríamos quantas encarnações para chegar no ponto máximo? Imagina vocês, aquela criatura sem desfazer, que está lá no mundo, no lado ainda menos instruído da civilização, até aqueles que já vão para o espaço, aqueles que trazem as luminosas invenções para ajudar o benefício. Quanto tempo demoraria? Quantas encarnações? Dá para nós pensarmos, sem ir pedir nada para os espíritos. Dá para nós pensarmos quantas encarnações ele demoraria para chegar lá onde está um grande médico, um grande engenheiro, um grande físico, enfim, né? Um grande pensador. Ele demoraria muitas encarnações. Então, assim sendo, querendo ou não, todos nós reencarnaremos. Reencarnacionista ou antirreencarnacionista só estão na posição que estão porque reencarnaram. Porque nós imaginamos a história do mundo nosso e lembramos quando o homem quebrava a pedra, quando morava em caverna, né? Quando só vivia para conseguir a alimentação do corpo, porque nós tivemos uma época que nós só vivíamos para improvisar as nossas vestes, né? Mas a vida inteira era a procura do que comer, até a nossa inteligência se desenvolver. Então isso aí demora bastante tempo, né? Então depois nós tivemos um outro concílio, parece que é o de Niceia. Nesse concílio, nos anos, no século VII da nossa história, lançaram anátema a todos os que pensassem e falassem em reencarnação, né? Falassem em reencarnação. Mas o que eles proibiram nesse último concílio, melhor dizendo, não foi mais propriamente a reencarnação. Proibiram a vida antes do berço. Quer dizer, proibiram a vida pregressa do espírito, né? Então, contrariando totalmente aquela colocação que Jesus faz para Nicodemos, quando ele diz: o vento sopra onde quer, tu lhe ouves a voz, nem sabe, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele diz: o que é Espírito, o que é carne, né? Então ele disse, né, nascer da água, do Espírito. Nascer da água é o nosso corpo, que simbolizava, e nosso corpo tem 70% de água, né? Nosso corpo foi gerado na placenta, que é um mar de água, né? Para o feto.
Então, então eles pensavam, então eles proibiram, porque o espírito tinha que ser criado, segundo eles, no momento do nascimento. Então inventaram que quando a criança chora, que é a primeira impulsão do pulmão, a primeira entrada de ar no pulmão, a criança chora. Então a criança chora porque a alma chegou ali. Então chegou, é um fenômeno totalmente natural do nascimento, da biologia, né? Um fenômeno natural da biologia, não há porquê. Então, só para encerrar o que a gente falou da reencarnação, então lembramos que Jesus não proibiu, nem disse, por que eles falam, se eu sou Jesus, como que eu posso ser Jeremias, posso ser Elias ou qualquer um dos profetas? Não, simplesmente Jesus sabia de tudo isso e provocou isso. Infelizmente, os evangelhos não filtraram totalmente o pensamento de Jesus, né? Só fizeram um resumo, mas alguém pode dizer, e onde está a reencarnação aí, quando ele disse que Elias, podia ser Elias, mas não fala nada de Jesus, não falou nada de reencarnação. Para os observadores pouco atentos, não falou. Mas para o observador, como Kardec, né? Kardec já é um espírito que já veio e trouxe lá do mundo espiritual os pontos que ele sabia que haviam deixado passar nos evangelhos, onde se podia pegar a Bíblia, pegar o sentimento da reencarnação, o pensamento da reencarnação. Assim, ele buscou esse ponto e ele trouxe essa teoria aí, falando, se Jesus não repudiou, é porque se Jesus se animou ainda a perguntar, e vós, assim dizem ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus não repudiou a ideia, simplesmente ele perguntou, e vós? Porque ele tinha dois objetivos, firmar essa vida, né, em pluralidade, a pluralidade das encarnações, e também trazer um outro ponto que eu acho muito importante. Então ele pergunta, e vós, quem dizeis que sou eu, ou que eu sou? E o Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Essa expressão Barjonas é porque o pai do Pedro chamava Jonas, viu? Pai de Pedro, Jonas. Então, Bar quer dizer filho de Jonas. Em alguma tradução diz filho de Jonas, outra diz Bar Jonas, né? Então é filho de Jonas. Mas Jesus disse, não foi o sangue que te revelou isso, nem a carne, mas meu Pai que está no céu. Nisso, nós vemos a sensibilidade de Pedro, uma mediunidade que ele tinha, que ele foi buscar, inspiradamente, ele foi buscar na revelação de Deus. Porque existe algo que nós não nos tocamos até agora. Agora está... esse fenômeno agora está sendo estudado. Deus, todos nós sabemos, está sempre pensando. E pensando nas suas leis. As suas leis estão ali em forma de onda. E aquele mais sensível, mais sensibilizado, capta esse pensamento. Então, isso, para nós chamamos de mediunidade.
Aí Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Será que Jesus se referia a pedra? Ou só porque Pedro era Pedro, ele arrumou o feminino para ele, uma pedra, né? Queria uma pedra para ele casar, né? Não, não é. Jesus disse pedra. Pedra, o que significava pedra na época? Era a base dos edifícios. Nós, naquela época, talvez não tivesse tantas massas, tantos concretos, mas onde se levantava um edifício, se fincava, se cravava de maneira estratégica as maiores pedras, né? O templo de Jerusalém estava também firmado sobre pedra, né? Depois Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, depois acho que o Tito, né, veio e derrubou tudo. É outro caso. Então Jesus, todos os templos firmes da época, todos os edifícios da época estavam sobre pedra, firmado, cuja base era pedra. E Jesus disse, sobre esta pedra. Mas ele disse, tu és Pedro, sobre a base Também aí deve ter faltado algum edifício, né? Porque ele acaba de falar para Pedro que não foi o céu, não foi a carne nem o sangue, foi o céu, né, que revelou, meu Pai que está no céu. Então, ele se referia àquela pedra. O fato de se conseguir as inspirações, as instruções vindo do mundo espiritual. Hoje só a doutrina espírita fala isso, né? Então a doutrina, ele se referia à mediunidade propriamente dita. E será que era sobre pedra, sobre Pedro? O Pedro viveu mais alguns anos, a gente sabe, Pedro também, né? O Pedro morreu, né? O espírito que animou Pedro foi do mundo espiritual. Mas será que ele ficou aí sendo, né, a base da doutrina? Não, aquela mediunidade que ele tinha é a base da doutrina. É a base da doutrina de Jesus, né? Porque Jesus disse, tenho muitas coisas para vos dizer agora, está lá em João, né? Dizer agora, mas tem muita coisa para vos dizer, mas nós não poderemos entendê-la por agora. Quando vier o Espírito da verdade, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ele vos dirá todas as coisas, vos ensinará todas as coisas. Quer dizer, então ele não tinha ensinado. E vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Quer dizer, Jesus sabia que iam colocar uma pedra e fazer esquecer a doutrina dele. Então ele dá essa instrução. E hoje, depois de um século, quase um século e mais 800 e alguns anos, né, no século XIX, nós recebemos a doutrina espírita. Quer dizer, nós tivemos revelado a doutrina espírita, porque, segundo o Haroldo Dutra Lira, ninguém ensina nada para ninguém, apenas lembra. Quando um professor vem na escola, está ensinando o aluno, ele está lembrando o aluno, porque o aluno tem capacidade de aprender, de decorar aquilo e de ler. Ele tem todo aquele potencial. E assim também foi com a doutrina. Foi relembrada, revelada. Revelada. Mas, vamos em frente. Jesus fala assim que a porta dos Hades não prevaleça sobre ela, né?
as portas dos Hades não prevalecerão sobre ela. Esse nome Hades, né, ela é um nome esquisito, né? Mas pouca gente às vezes lê isso e se toca nessa palavra Hades. Hades, ela vem do grego, né? Do grego, que quer dizer também porta, sofrimento, sacrifício. Aí ela está tido como um lugar de sofrimento que mais tarde o pessoal, né, os religiosos, admitiram ser o próprio purgatório, onde as almas passam ali e depois saem. Já o Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, ele falava, de 400 a 500, ele falava que o Hades era um lugar onde que as almas culpadas, tem uma semelhança, né, com as almas culpadas, iam lá para aguardar o julgamento, e essas almas viriam se reencarnar para expiar o seu passado. Então, em curtas palavras, são isso aí que é significado Hades, espécie de um purgatório, conforme a doutrina católica, e para nós, espécie de um umbral, né? Como diz o André Luiz no livro Nosso Lar. Mas, mesmo o Sócrates, ele dizia de ser um lugar onde ficava as almas julgadas. Quer dizer, então não era uma condenação total. E Jesus, por isso, também diz, as portas do Hades, quer dizer, então o pessoal não precisava ir para lá, porque era a crença do Hades que só ia almas culpadas, né? Essas almas culpadas, aguardando julgamento para a reencarnação. Agora tem uma outra questão, eu estou correndo para uma outra questão que é importante na colocação de Jesus. Jesus disse: dar-te-ei a chave do reino dos céus. E o que for ligado, né, o que ligares na terra, será ligado no céu, né? E o que for desligado na terra, o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Essa chave deu várias interpretações. Inclusive, nós vemos toda a imagem de São Pedro com a chave na mão. Não é verdade? Porque é interpretado que Pedro tinha a chave do céu. Se ele abrisse a porta, então até hoje a gente fala, vou lá conversar com São Pedro, ver se ele permite, né? Se ele permitisse, se ele permite, nós entramos no céu. Se ele não permitir, nós vamos lá para o inferno, né? De sofrimento. Mas não era bem isso, né, que Jesus quis dizer. Ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, né? E tudo o que desligares na terra será desligado. O que é isso? A doutrina espírita explica isso com toda facilidade, que é a mediunidade. Quando nós nos concentramos aqui em coisas boas, automaticamente nós ligamos no mundo espiritual. Automaticamente nós ligamos com Deus. Isso através da nossa mediunidade. E toda vez que nós desligarmos, e esse desligarmos não quer dizer que nós fechamos, não, nós desligamos porque nós saímos das leis de Deus, nós contrariamos as leis de Deus. E quando nós ligamos? Toda vez que nós estivermos procedendo de acordo com a lei de Deus. E daí dá para ver quão pouco nós ligamos para o céu, né? Nós ligamos aqui para ligar o céu. Então, toda vez que nós
nos concentrando, cheio de amor, de caridade, de indulgência, de perdão, de amor ao próximo, nós estamos ligando também isso. Toda vez que nós fizermos isso com o nosso semelhante, nós estamos ligando para a espiritualidade. Porque nós não daremos entrada. Quando Jesus diz, a porta do Hades não prevalecerão sobre ela, é isso, que quando nós ligarmos esse pensamento, não vem aqueles pensamentos ruins, não vem aquela espiritualidade perversa nos provocar. Mas toda vez que nós desligarmos, nós teremos ligado as portas do Hades. Virão aqueles espíritos conforme eles acreditavam. Não? Então vamos dizer aqui. Esta chave é interessante analisarmos como a atenção, né? Ou seja, se Jesus nos concede a chave do reino dos céus, ou melhor, concede a reino do céu a Pedro, porque será que porque só a Pedro porque só a ele? É o que vamos estudar com detalhe. Então, essa porta, essa chave do céu não foi dada a Pedro. Pedro representou pela mediunidade, porque Pedro tinha muitas mediunidades, né? Então, e depois ele advertiu aos discípulos que ninguém falasse que ele era o Cristo. Né? Que ele era o Cristo. Por que será? Será que Jesus, se ele se mostrou, ele fez questão que os discípulos soubessem, porque ele pediu para os discípulos que não falassem que ele era o Cristo? Bom, primeiro porque Jesus tinha que trabalhar e o pessoal tinha que acreditar no que ele fizesse. Segundo, que se falasse que ele era o Cristo, juntava muitas pessoas, não para ver o que ele, para usufruir da presença do Cristo. Então ele tinha que prender o povo pela doutrina, pelos ensinamentos. E o que foi se consumar só no momento da crucificação, né? Que aí o pessoal percebeu que tinham, pelos sinais todos, que eles tinham crucificado o Filho de Deus. Né? O Filho de Deus. Então, por isso ele não deixou. Então Jesus preferiu o anonimato, para que ninguém soubesse. E depois foi confirmado com a crucificação, com o sacrifício maior e com a própria ressurreição. Ele mostrou que ninguém matou o espírito, né? A morte não matou ninguém, a morte apenas matou o corpo. Mas tem uma colocação que diz assim, que aí que entra os versículos de 17 a 21, de 21 a 24 do Evangelho de Mateus. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Estou lendo como conforme o texto bíblico, né? Conforme está no texto do Evangelho. Então, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de nós, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus
voltando-se, disse a Pedro: arreda de mim, Satanás, tu és para mim a pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mas agora, está no mesmo capítulo, lá no versículo 14, 15, Jesus disse: tu és Pedro, foi o céu que te revelou isso. E agora já está dizendo: retira-te, né? Afasta-te, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitai das coisas do céu, mas sim das coisas dos homens, né? Está no Evangelho de Mateus, de 21 a 24. Bom, aí há duas questões. Jesus chama Pedro de Satanás. Se bem que a gente sabe que não era Pedro, mas sim é o Espírito que estava tentando atrapalhar a missão de Jesus, porque ele não queria, havia uma espiritualidade perversa que não queria que Jesus consumasse a sua missão, porque consumando a sua missão, eles perderia seus pontos de apoio, perderia seus pontos de rebeldia, né? Mas mesmo assim, Satanás queria dizer espíritos voltados para o mal, mas não tem essa conotação: Satanás é o diabo e que não terá salvação. Não, eram espíritos maus, do grego, né? Satanás. Então ele disse aí. Mas o intérprete, a chave da questão aí foi Pedro. Foi Pedro. Porque o Pedro, egoisticamente, talvez não tivesse percebido, ele queria também que Jesus estabelecesse o reino de Deus, como Judas, só com a diferença que Judas vendeu, Pedro só negou ele depois, né? Então, ele percebeu que Pedro deu uma vacilada e deu uma entrada a esses espíritos que queria convencer que não era o melhor caminho para Jesus ser crucificado, porque mudaria a história do mundo, né? O mundo de fato mudou. Isso nos chama a atenção, a atenção de muito, né? Apesar dos sobressaltos que a gente tem, nos chama uma atenção muito grande com a mediunidade. Com a mediunidade, que nós vamos em rápidas palavras analisar, né? Não, espera. Não, aí já encerra. Por quê? A mediunidade, não pensemos nós que ela seja um salvo-conduto para o céu, nem passaporte para a santidade. Não. A mediunidade, ela é uma porta aberta para o além. E se o médium não vigiar, e Pedro foi esse exemplo, se o médium não vigiar, espíritos aproveitadores tomam conta do descuido do médium. Espíritos maus aproveita daquela mediunidade, infelizmente, tem gente por aí, né? Aproveita daquela mediunidade para desvirtuar a doutrina, para desvirtuar a lei de Deus. Então nós tivemos esse exemplo. Então fica bem claro isso para nós. Nós tivemos esse exemplo na mediunidade de Pedro, que simboliza para nós o primeiro médium ostensivo, né? Pedro tinha várias mediunidades, como nós já falamos. Pedro esteve com Jesus no Monte Tabor, quando houve, Monte Tabor, né? Onde houve a transfiguração. E Pedro estava com Jesus no dia que ele apareceu para Tomé. Ambos os fenômenos
foram de efeitos físicos, de materialização. Mas Pedro também estava, ninguém tocou nesse assunto até hoje, eu estou tocando por conta própria, se vocês não concordarem, não concordem. Mas Pedro estava presente nas grandes curas que Jesus fazia. Pedro, Tiago e João, eles estavam. Então Jesus também se utilizava da mediunidade, dos ectoplasmas, do poder que eles tinham. Então Jesus, às vezes fala, Jesus curou. Então as curas, o processo da cura, não foi só de Jesus. Jesus sabia como fazer, como manipular tudo aquilo. Mas ele precisava, como hoje nós precisamos dos médios para fazer, quando fazemos passe, quando fazemos atendimento a espíritos que eles são socorridos, porque mesmo numa reunião que nós temos aqui de atendimento a espíritos sofredores, será que os espíritos não recebem nada? Simplesmente ele fala, eu ou o Valdir, que ultimamente pela pandemia não estamos fazendo isso, mas eu e o Valdir que dialogamos com ele, será que o nosso diálogo serve? Só serve? Não. Todos aqueles que estão participando, eles estão doando um material que nós não vemos e que serve de alívio, serve muitas vezes de cura para o espírito. O espírito sai melhor. Gente, esse tema a gente podia estender pela noite toda, viu? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês. E se ficar alguma dúvida, são quase 5 páginas aqui, o texto completo está aqui, viu? São quase 5 páginas aí, e depois a gente vai dar um jeito de publicar no site do centro, né? Tá, gente? Então, agora nós vamos para o nosso encerramento. Eu passei um pouquinho do horário, não chegamos a 45 minutos. Então eu convido a todos para que nesse primeiro momento nós possamos, se pudesse dar uma baixadinha nas duas, aqui, tudo bem. Então, vamos todos agora voltar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e essa espiritualidade amiga em que nos referimos na nossa exposição de hoje, para que ela possa sentir, ser tocada pelas nossas vibrações e ao mesmo tempo nos devolver as vibrações que possam melhorar, até curar as nossas enfermidades, equilibrar a nossa saúde, equilibrar o nosso pensamento, o nosso intelectual, Divino Mestre, permitir que a tua espiritualidade passe por nós, trazendo esses eflúvios benéficos, sazonados, para que todos nós nos sintamos bem. Mas que não fiquemos, Divino Mestre, apenas egoisticamente nós, e vibremos pelos nossos irmãos, pelo nosso mundo que passa por dificuldades. Citar a pandemia, todos nós sabemos. Citar os problemas morais, os problemas mentais pelos quais passa a humanidade. Todos sabemos. Citar as dificuldades econômicas dos pais de família, muitos desempregados, mal empregados, também sabemos. Então,
e que nós rogamos que seja levada a consolação, a esperança, que sejam iluminados aqueles em cujas mãos estão os destinos da humanidade. Estão os novos rumos que precisamos de, para que a compaixão, o amor, penetre no coração de todos, que tenha para todos a consolação, a esperança, a paz. Obrigado. Permitir também que os nossos lares, os lares dos nossos irmãos que não puderam comparecer aqui, e os lares de todos, né, os trabalhadores, possam ser visitados. E bem, obrigado, Senhor, por mais um momento, e permitir que, agradecidamente, em Teu nome encerremos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja.